Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu quero falar com você algo muito interessante, o dia de Pentecostes. Nesse dia 5 de junho, no domingo, a Igreja de Jesus completa mais um ano de vida. Sim, o Pentecostes é o dia natalício, é o dia do nascimento da Igreja de Jesus. No Antigo Testamento, o povo judeu celebrava o Pentecostes, pois marcava o dia em que Deus deu a lei para Moisés e deu a lei para o povo lá no deserto do Sinai. Mas o Novo Testamento é o dia que a igreja comemora, o dia em que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre velhos, sobre novos, sobre crianças, sobre toda a igreja. Às vezes as pessoas pensam que o derramamento do Espírito Santo aconteceu assim de repente. Mas não, houve um processo. E eu quero pontuar algo muito importante sobre esse processo. Primeiro veio João Batista, aquele que endireitou os caminhos, aquele que aplainou os caminhos para chegar ao Messias. Veio Jesus. Jesus fez 3 anos de ministério, de pregação de palavra, de evangelho. E você sabe, você conhece os evangelhos e você sabe que ele foi rejeitado pelo pessoal do templo. Os sacerdotes eram pastores e os pastores rejeitaram Jesus, pois a palavra do evangelho, ela é dura para esse mundo. Lá no capítulo 6 de João, e Jesus falou para aqueles que foram atrás dele: quem não comer da minha carne, quem não tomar do meu sangue não é digno de mim. E as pessoas foram embora e falaram assim: quem pode ouvir essas palavras tão difíceis? E o texto no capítulo 6 terminando diz assim: e muitos dos seus discípulos o abandonaram, pois não era mais interessante, a palavra era muito pesada, Jesus pegava pesado. Há um processo de 3 anos de ministério, de pregação, de cura, de expulsão de demônios. Então vem a ponta dessa lança, o ponto mais alto. Jesus vai para a cruz, ele derrama sangue. No 3º dia ele ressuscita dos mortos. Ele passa ainda 40 dias sobre essa terra, instruindo os discípulos, restaurou o ministério de Pedro, encaminhou o apóstolo João, e então ele subiu aos céus. E quando ele subiu, ele mandou os discípulos permanecerem em Jerusalém, para esperarem a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, que aquelas pessoas permaneceram ali orando. Eles nem sabiam que o Espírito Santo viria apenas 10 dias após Jesus subir. Eles não sabiam, mas eles estavam a fim de orar e de buscar a presença até que ele viesse. O que a igreja mais precisa hoje é Bíblia, é ler a Bíblia, é orar, é buscar santidade. Meus queridos irmãos, você que está assistindo essa palavra aqui, o que a igreja mais precisa é de Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia é quando a pessoa lê a Bíblia, Jesus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. A Bíblia é o pensamento do Pai. A Bíblia é o DNA de Deus. Aqueles que querem andar com Ele precisam se encher da presença dEle, lendo a Bíblia, e então orando e praticando a verdade, santificação. E então o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo não desceu apenas naquele dia de Pentecostes, pois houve um Pentecostes no meio dos samaritanos alguns dias depois. Houve um Pentecostes lá na casa de Cornélio, quando Pedro vai lá e pregou para Cornélio e toda a sua casa, toda a família, toda a parentela se converteu, foram batizados e o Espírito Santo desceu ali. Houve um Pentecostes. O Pentecostes está à disposição da igreja ainda hoje, mas o Pentecostes não vem por meio de shows, nem por eloquência, nem por pregação de autoajuda, nem por palestras lindas dos pastores que fazem exemplos e mais exemplos. O Pentecostes desce no coração de um povo quebrantado. O Pentecostes desce, e o Pentecostes acontece num campo aonde tem sangue e tem espírito.
Jesus habita aonde tem quebrantamento. O Espírito Santo precisa de um terreno preparado por Jesus, então ele é derramado. Pode crer. O que a igreja mais precisa não é de templos bonitos. O que a igreja de Jesus hoje mais precisa, a igreja evangélica mais precisa, não é de dinheiro, nem de bandas, nem de shows. O que a igreja mais precisa é de um Pentecostes. Enquanto que não aconteceu um Pentecostes lá na sua casa, na sua igreja, vai ainda se continuar vazio. Algo falta. O que a igreja mais precisa de um Pentecostes. E o que aconteceu depois do Pentecostes? Houve temor no coração deles. Eles oravam, eles ficavam juntos. A igreja foi espalhada sobre toda a terra. E aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, pois eles estavam cheios daquele Espírito tão bendito e maravilhoso. O que nós mais precisamos é do Espírito Santo. Eu deixo essa mensagem para você. Para você. Busque o Senhor. Busque a presença do Pai. Busque o Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Amém.